espectadores, bem-vindos a mais um Podnet com a sua incrível apresentadora Maria. Hoje vamos falar um pouco sobre idosos no meio virtual com nossas ilustres convidadas, a especialista Júlia. Boa tarde! Oi, gente! E com a dona Luísa, que veio contar um pouco mais sobre as experiências dela nesse mundo. Tá, vamos começar perguntando por que os idosos têm migrado tanto para essa área de redes sociais, internet, estão ficando cada vez mais presentes nesse meio? Bom, queria primeiramente agradecer pelo convite, né? É uma honra estar aqui nesse podcast tão famoso, tão grandioso. Ah, muito obrigada, meu amor. E aí, eu vou responder a pergunta, né? Que é assim, com base no avanço tecnológico, o mundo em si, né, tem aumentado cada vez mais a tecnologia, tanto em supermercados, casas, prédios e na própria família mesmo. Então, os idosos acabam tendo que se adequar a essa realidade para conseguirem fazer suas atividades diárias. E também é bom que eles comunicam mais com a sua família. Ah, certo. Concordo muito com o que a senhora falou. Agora, vamos passar para a dona Luísa. O que você acha, o que você tem vivido mais nesses últimos anos, nessa questão tecnológica? Bom, desde que a internet foi instalada lá em casa, né, eu consegui ter mais acesso ali à rede de apoio da minha família, meus netos, eu consegui passar mais tempo conversando com eles e também com minhas amigas, combinando de sair junto. Foi muito mais fácil de não ter que me locomover, de ter que sair pra buscar remédio na farmácia, ou, por exemplo, posso pedir um tal de Uber, né, que a minha família colocou nos aplicativos. É muito mais fácil de lidar com o cotidiano, assim. A minha avó não aprende até hoje a mexer em Google, dona Luísa. Olha, filha. Pois ela vai. Muitos idosos ainda têm um pouco de dificuldade com isso, né? Mas por andando eles vão se adaptando. Eu vi que a dona Luísa, né, deu alguns pontos beneficentes, né, para os idosos nessa questão geral. E você, especialista Júlia, o que você acha que são os benefícios para eles? Bom, tem muitos benefícios. Primeiro também com a facilidade da família, né, como eu disse anteriormente, da comunicação, porque fica mais fácil de ligar, perguntar dos parentes que moram longe, porque muitos idosos às vezes não conseguem andar e fica meio debilitado. Também é muito bom em questão da saúde, no sentido de marcar uma consulta médica, não tem que ficar fazendo ligação, pode ser por agendamento no site mesmo. Às vezes quando quer pesquisar algo, não precisa ficar lendo, forçando muita vista, com letrinhas pequenas, entre muitos outros. Sim, são pontos muito bons. Dona Luísa, alguma coisa a adicionar? Bom, minha filha, eu acredito muito que muitas amigas minhas, elas tinham muita dificuldade em acessar essas coisas e mexer na internet, né? Eu só consegui melhorar isso com a ajuda da minha família mesmo. Mas muitas delas, como por exemplo minha amiga Eduarda, ela conseguiu ter mais acesso aos médicos dela, já curou o câncer que ela tinha na vesícula. Então eu acho que é importante realmente você ter a família ajudar, né? Você ter mais acesso a esse meio aí digital. Puxando esse gancho aí que você deu aqui a entender, eu gostaria de saber também um pouco dos desafios, né? Porque os idosos não são dessa geração, é uma coisa nova, diferente para eles. Então eu creio que deve ter muitos desafios, não é? Com certeza, desafios é que não faltam, principalmente em golpes, porque os idosos acabam sendo muito inocentes. Então eles entram em sites desconhecidos e compram coisas de sites que não são confiáveis e acabam sendo muitas vezes roubados ou sofrendo de alguma coisa em si. Interessante. Bom, realmente, isso já aconteceu comigo uma vez, aliás, se passando pelo meu neto, né, pedindo uma quantia considerável de dinheiro. Acabei, infelizmente, caindo no golpe. Minha família depois me alertou, né, falando como não era meu neto realmente, que era uma pessoa desconhecida. Acabou perdendo um grande prejuízo pra mim. E realmente isso já aconteceu com muitas pessoas ao meu redor. E eu queria que muitos tivessem a plena certeza, né, que fossem alertados sobre isso antes do desastre ocorrer. Pois é, realmente está muito perigoso para idosos, crianças, esses grupos. É realmente algo que as famílias têm que sempre estar esperto. Então, com isso, eu quero saber, o que vocês acham que pode ser feito para tornar o meio digital um ambiente mais seguro para idosos, né? E evitar esse tipo de golpe e outras coisas onde eles que são mais vulneráveis nessa situação podem acabar caindo? Eu acredito que a educação digital que já tem vindo da família, né? Porque adolescentes, adultos com até 30 anos, 40, já tem uma noção bem maior da tecnologia, possam explicar para o idoso de sua própria residência, né, da parte da família, como funcionam os sites, como mexe, o que é perigoso, o que pode ou não pode. Isso pode ajudar muito. E também alguns sites, quando entram explicando como é que funciona, os benefícios que isso deve ser feito. Isso pode ajudar muito. Então, vocês dois consideram a internet algo positivo para o idoso? Bom, eu acredito que seja assim positivo, né? Eu tive mais tempo de conversar com meus netinhos, que eles moram longe daqui. Eu ficava muito sozinha antes de instalar a internet lá em casa. Não tinha tanta convivência assim com minhas amigas. E eu acho que a partir desse momento, né, eu consegui ter mais conexão. Principalmente, né, quando passou a pandemia, né, eu não podia sair de casa. E eu gostaria de ter ficado mais tempo com a minha família, mas pelo menos eu tinha WhatsApp, né, eu conseguia falar com eles.
Sim. Muito importante pra mim. Sim. E você, especialista Júlia? Bom, eu acho que a internet sendo usada com segurança e tendo tomado cuidado com o sites que entram é realmente muito beneficente. Porque assim como ela pode ser usada para o bem, pode ser usada para o mal. Olha. Bom, gente, gostei muito de ter essa conversa com essas duas ilustres companheiras que eu tive aqui do meu lado. Vocês puderam entender um pouco mais como funciona o meio da internet com os idosos e ver que pode sim ter muitos benefícios como malefícios, mas é importante sempre estar atento mesmo que tenha muito benefício, hein, galera? E aí eu gostaria de agradecer as duas. Muito obrigada por pelo participar convite. do podcast. Muito... dona Luísa. Obrigada, minha E tchau. Se quiser, eu posso atender a senhora depois, tá? Uma consulta grátis. Obrigada. Assim. Vai ter que tomar um chá. E agradeço a vocês, meus espectadores, por terem acompanhado mais esse vídeo. Muito obrigada. Tchau e até o Podnet. Minha família, né? Meus netinhos. Eu consegui usar mais uma rede social.